Muito bem, incomparável, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai fazer duas coisas. O primeiro delas é um alinhamento e o segundo eu vou te explicar o real significado de GPS, tá bom? Então, o que é esse alinhamento que eu quero fazer com você? Nós somos criados e formados por corpo, alma e espírito. Existem prótons, elétrons e nêutrons. Tudo, em muitas coisas é dividido em três: Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós precisamos fazer um alinhamento. Se esse alinhamento estiver correto, a gente vai conseguir avançar muito mais grandemente. Mas qual que é esse alinhamento, Riquiel? Vamos lá. Existe o Espírito Santo. Espírito Santo remete a Jesus e Jesus é um ministério que saiu de dentro de Deus. Ou seja, Jesus é Deus, tá? Só que ele se formou em carne para passar por todas as dificuldades e muito mais dificuldades que a gente teve aqui, sofreu muito mais e morreu. Ele chegou a suar sangue para carregar todos os nossos pecados e a gente poder viver uma nova fase, poder acessar o perdão, acessar o sangue. Então, quando o Espírito Santo ele está à frente, guiando e governando o nosso espírito, as coisas começam a funcionar muito melhor, porque só existem duas pessoas que podem estar no controle. Ou é Deus, ou é o diabo. Não tem terceiro. Tá bom? Então, o Espírito Santo guia o nosso espírito. O nosso espírito governa sobre a nossa alma, vontades e emoções. A nossa alma governa sobre o nosso corpo e sobre a nossa mente. E o nosso corpo é obrigado a obedecer. Então, nesse alinhamento, existe o Espírito Santo, ele guia o nosso espírito. O nosso espírito governa a nossa alma, vontades e emoções. A nossa alma governa sobre o nosso corpo. E o corpo é obrigado a obedecer e mais uma coisa, desfrutar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai guiar o nosso espírito. O nosso espírito vai governar sobre a nossa alma, vontades e emoções. A nossa alma vai governar sobre o corpo, porque numa analogia eu posso puxar algo muito simples para vocês. Pensem que nosso corpo é um carro, tá? O nosso corpo é o carro. O cérebro é o motor, só que o piloto é a mente. Como assim, Riquel, mas cérebro e mente não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O cérebro é uma parte química do nosso corpo, tá? Eu corto o meu crânio aqui e eu encosto no meu cérebro. É a parte química do meu corpo. A minha mente eu acesso quando eu fecho os olhos. A mente é um campo de energia, tá? Que eu acesso quando eu vou fechar os olhos. A nossa visão aqui, que a gente enxerga, ela é através do córtex visual. O córtex visual é algo que liga retinho e o córtex visual está aqui atrás. Inclusive, já aproveitando para te explicar, e o famoso déjà vu que a gente já ouviu falar, né? Na verdade, ele nada mais é do que a falta de alinhamento entre um olho e outro. Então, o que acontece? A imagem que a gente enxerga, ela é de cabeça para baixo, tá? Existe algo que se chama retina. A gente capta a imagem que a gente está vendo aqui, ela entra, ela gira na retina e ela vai para o córtex visual, tá? Então, através do córtex visual, que daí a gente enxerga as coisas aqui. Quando existe o tal do déjà vu, é quando um olho ele não está totalmente alinhado com o outro. Então, a gente enxergou algo com um olho e depois com o outro. Daí a gente acha que a gente já viveu aquilo ali, mas na verdade não viveu, tá bom? E a mente é através do córtex pré-frontal. A mente é como se fosse um refletor, né? Aqueles que a gente consegue, inclusive, colocar de imagem. Ele vai estar refletindo aqui assim, através do córtex visual que fica aqui na frente, tá bom? Então o que acontece? Tudo que é maior manda no menor, tá bom? Então, nessa analogia que eu estou usando com vocês, o nosso corpo é um carrinho, o motor é o cérebro, só que a mente é o piloto. Então quem é que vai governar o que vai acontecer com aquele carro, para que lado que ele vai, para que cidade, que estado, que o jeito da forma que ele vai andar? A forma que vai ser acelerado mais aquele motor, vai ser usufruído de uma forma mais intensa, ele ou vai andar sempre a 40, 60 por hora? Entende? Então é a mente que vai comandar tudo aquilo ali. Nesse momento, o corpo ele é só um carrinho que ele precisa obedecer e desfrutar. Porque se a gente está alinhado, o Espírito Santo está alinhado com o nosso espírito, a gente vai viver o que Deus tem pra gente.
E lá em Gênesis diz assim, ó, que Deus criou e estruturou todas as coisas, tá? Ele construiu o céu, ele construiu a terra, ele construiu os mares, ele colocou os peixes na água, os peixes na terra, os de grande porte, os de pequeno porte, ele colocou o sol, a lua, as estrelas, ele colocou tudo, ele construiu tudo com a ordenança da fala, e depois ele disse assim, ó, a terra, os céus são os meus céus, mas a terra eu dei para os meus filhos. E que eles dominem sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os animais da água, sobre os répteis, sobre todas as coisas. É para a gente subjugar a terra. Foi exatamente para isso que ele construiu a terra. Para nos dar, ele deu de presente para nós que somos os filhos dele. Então quando a gente está alinhado com isso daqui, o nosso espírito, até para explicar isso aqui um pouco melhor para vocês, o nosso espírito, o mundo espiritual, ele é muito mais real e mais verdadeiro do que o mundo físico que a gente vive aqui. Nós não somos seres físicos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo uma vivência física. Então, vai chegar um momento que esse carrinho, ele vai chegar num tempo de uso que ele não vai ter mais o que fazer. Ele vai ser aposentado. Então, depois a gente vai para a vida eterna, que aí o nosso espírito, ele é para sempre. Esse nosso corpo aqui, ele é muito frágil, muito pequenininho. A gente não é nada. Se você já andou de avião, se você já esteve num lugar muito alto, você vai perceber que tu olha para baixo e tu não consegue nem enxergar prédios gigantescos. Hectares, milhares de hectares de terra viram nada. A gente é pequeno demais. Então, o nosso espírito ele vai viver para sempre. A nossa alma, ela sabe quem que a gente é e para onde que a gente está indo. Ela sabe o que a gente deve fazer do jeito e da forma. E a nossa alma, ela deve governar o nosso corpo, porque a carne é fraca. A gente tem muitas distrações que o mundo criou para nos distanciar de viver o que a gente realmente tem que viver. Quanto mais próximos de Deus a gente está, mais próximo da história que Deus construiu para a gente vai estar. Então, a nossa alma quando tu precisa fazer algo e o corpo vem e diz assim, não, isso aqui não é tão importante, vamos assistir mais uma série na Netflix, vamos rolar mais um pouco o Instagram, vamos pegar e abrir mão de pensar a longo prazo ou ter uma visão de longo prazo ou agir acerca de algo de longo prazo e viver no agora. Por que trabalhar a longevidade do nosso corpo para que a gente possa viver mais e desfrutar mais? Vamos comer mais um salgadinho, vamos tomar mais uma Coca-Cola, porque a carne é fraca. Quando acontece algo que tu não gostaria, depois tu fica com um peso pensando, poxa, por que eu fiz isso daqui? A tua alma, ela sabia o que tu tinha que fazer, do jeito e da forma, mas a carne é fraca. E quando a gente tem um alinhamento como esse daqui, a gente consegue ficar muito mais forte, muito mais disciplinado e errar muito menos. Então, se Deus mandou a gente subjugar a terra, se Deus disse, vocês comerão do melhor da terra, vocês habitarão em segurança, se vocês me ouvir e obedecer. O corpo, ele é obrigado a obedecer. Ele é obrigado a desfrutar. Se Deus falou que nós vamos comer do melhor da terra, a gente precisa poder ter o poder de escolha de comer filé todos os dias. Ah, mas eu gosto de comer carne de pescoço. Tá tudo bem. Se tu tem a condição e tu está governando sobre as coisas, tu vai poder comprar filé todos os dias, mas tu opta por comprar uma carne de pescoço, tá tudo bem, tá governando. Só que se tu quer comer um filé e só consegue comer carne de pescoço, não tá governando. E a gente tem que fazer com que o nosso corpo simplesmente obedeça, para que a gente possa viver e desfrutar daquilo que Deus construiu pra gente, preparou pra gente, da história que Ele tem pra gente. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais próximo de tudo que Ele construiu e deu pra gente viver e subjugar e governar, a gente vai estar vivendo. Faz esse alinhamento e se aproxime muito mais de Deus. Eu vou te dar o passo a passo para você fazer tudo isso. E só para concluir e contextualizar, o famoso GPS que a gente fala é quando a gente começa a realmente viver guiado pelo Espírito. A R que é o mais Espírito não é com S, em inglês é, tá? Então, se a gente começa a viver guiado pelo Espírito de fato,
a nossa vida, todas as coisas começam a funcionar de uma forma muito mais efetiva, tá bom? Eu realmente desejo que você comece a ser guiado pelo Espírito, porque a partir desse momento você vai entender muito mais sobre o Criador de todas as coisas, sobre aquele que pegou você do pó da terra, com as próprias mãos, pegou e colocou o sopro de vida através das narinas. Construiu, preparou, te deu a terra. E preparou tudo. Desenhou uma história lindíssima para que você possa viver aqui como um filho amado. Viva e seja esse filho amado.